Boa tarde, meu nome é Thalita Santana. Esse trabalho é apresentado à matéria de Informática Jurídica ministrada pelo professor Ayers Rover. Eu vou apresentar o resumo do livro Propriedade Intelectual e Biotecnologia, com diversos coautores, inclusive o professor, e com a coordenação da Vanessa Iacomini. Sobre o tema do livro, ele é algo bem interessante. Ele, na verdade, trata sobre um aspecto que foi muito estudado aqui durante esse semestre, que foi a evolução da sociedade e do direito, desses aspectos, por causa das tecnologias, da ciência e da cultura também. E o segundo aspecto que trabalha, junto com esse primeiro, é a ausência legislativa específica que garanta os direitos inalienáveis das pessoas, que ele trabalha principalmente a parte da vida mesmo, da biotecnologia, da ciência voltada para essa área, né? Então, sobre o livro aborda o tema propriedade intelectual e biotecnologia, expondo 10 artigos sobre essa questão. Esses expõem várias ramificações, subtemas como os que podem ser citados aqui: a biotecnologia agrícola, sobre a ótica do desenvolvimento, o conhecimento tradicional associado e a biopirataria, o projeto Genoma Humano e o direito das patentes, proteção ambiental, plantio transgênico, o aquecimento global, a destruição da Amazônia, etc. E só um parênteses aqui, só para relembrar, porque a gente já viu esse semestre, mas a biotecnologia é o uso dos organismos vivos ou parte deles para a produção de bens e serviços, ou mesmo aquela que faz uso da informação genética incorporando técnicas de DNA recombinante. E a propriedade intelectual é uma coisa muito mais abrangente, né? A propriedade intelectual inclui os direitos ao autor, que protege as obras artísticas, científicas e literárias, tais como monografias, dissertações, teses, músicas, fotografias, esculturas e projetos arquitetônicos. A propriedade industrial protege as patentes, as marcas, a indicação geográfica, o desenho industrial. A proteção das novas espécies vegetais se dá pela lei de cultivares, bem como a proteção de software, que também possui legislação específica, embora nesse último caso possa existir patente relacionada com programa de computador, e a propriedade intelectual abrange todas essas coisas. Então agora como são 10 artigos, eu sabia que o nosso tempo era curto, eu vou dar só umas pinceladas sobre um ou outro que me atraíram mais. Então vamos começar aqui pelos direitos de propriedade intelectual e a biotecnologia, que é da coordenadora Vanessa Iacomini. E ele declara que existe a necessidade de leis especiais que assegurem o investimento no conhecimento, porque, por exemplo, os cientistas eles levam anos e os países eles investem muitos fundos para alguns tipos de pesquisa, para que no final talvez não seja garantido o direito de autoria ou de descoberta mesmo dessas pesquisas e tal. Então, existe essa necessidade mesmo de que esse direito seja garantido e também que seja garantido o direito de que a dignidade humana seja preservada, né, através dessas pesquisas, porque muitos trabalham com o bem mais valioso que existe no mundo, que é a vida, né, aquilo que o direito tutela, na verdade. E o segundo artigo que eu selecionei aqui é a Biotecnologia Agrícola sob a ótica do desenvolvimento, do Marcos Maurer Salles. E ele aborda a necessidade de se ter, juntamente com a atividade agrícola, também a tecnológica, visto que apenas dessa maneira os países do Sul conseguirão se desenvolver, para que não haja aquela troca. Os países do Norte detêm toda a tecnologia, os do Sul o espaço, todos os recursos naturais para que sejam trabalhados. Que dessa forma os países do Sul sempre continuariam submissos, né, e sendo explorados, na verdade. O terceiro artigo aqui que eu selecionei é a propriedade intelectual, conhecimento tradicional associado e a biopirataria, que é do Marcos Wachowicz e do professor Ari José Rover. E ele é bastante interessante, porque até nas notícias sobre propriedade intelectual foi mais ou menos essa temática que eu encontrei.
ele busca demonstrar de que maneira a proteção cultural pode também preservar os conhecimentos medicinais das tradições indígenas. Então ele fala dos casos que todo mundo conhece, que cientistas do exterior chegam aqui no Brasil, se fazem de amigos, como os colonizadores fizeram também e tal, e tem um tempo de interação ali com as tribos indígenas, com os nativos, e eles acabam conseguindo muitas informações e patenteando, né, na verdade, nomes, expressões e combinações mesmo, né, na indústria farmacêutica, etc. E fala também outra coisa interessante que eu achei, que é a criação do Banco de Dados Nacional, que na verdade foi a primeira vez que eu vi sobre isso, que é uma proposta de que seja criado realmente um diário para que seja registrado toda a cultura, que seja possível alcançar dos povos nativos, de tudo aquilo que as tradições indiquem, para que esses direitos sejam preservados, né? O próximo artigo que eu selecionei é Poluição Genética, análise do plantio transgênico. O artigo mostra como a manipulação genética dos produtos transgênicos pode nos apresentar riscos, exigindo que se faça um tratamento legislativo que evite prejuízos às gerações futuras, com a chamada poluição genética. Então, é bastante polêmico também a questão dos produtos transgênicos, muitas pessoas são contra, e de fato é uma coisa que está ainda além do nosso conhecimento, todas as consequências que isso pode trazer e que podem ser irreversíveis também, né? Então acho que é um aspecto interessante do artigo. E o último artigo que eu selecionei aqui é o aquecimento global, destruição da Amazônia e o sistema TRIPS-OMC, um diálogo com Sabrina Safin. A questão do aquecimento global já é um negócio bem batido, bastante visto. E só para finalizar aqui, eu gostei muito de uma parábola indiana que ele colocou no artigo e que, de fato, ele sintetiza a ideia e a essência do artigo, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Certo viajante clamou por sombra, a árvore ofereceu. O viajante clamou por alimento, a árvore ofereceu. O viajante decidiu por ficar naquele lugar e construir para si uma casa. O viajante procurou por um machado para derrubar a árvore. Clamou então por uma base para seu machado. A árvore ofereceu. Porém, quando a árvore estava caída e a casa construída, o viajante chorou, sentiu-se solitário e deixou o lugar. Afinal, o que seria de uma casa sem uma árvore? Então, a questão da vida, eu acredito que tudo que a gente faça seja para ter uma vida com plenitude, né? Todas as pesquisas, a própria questão do ócio, do tempo, da nossa criatividade, tudo aquilo que a gente faz é para que a vida seja vivida com plenitude, né? Então, eu acredito que é interessante que o foco não seja perdido e de que nós não procuremos tantos meios para conseguir isso e no final a gente ter perdido aquilo que era o nosso objetivo, né? Que é a vida. É isso.